Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Para quem não se lembra de mim, eu sou o Sandro, eu sou um dos professores da nossa escola bíblica dominical e hoje, 31/10, é dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que é um dos eventos mais importantes, né, para a nossa fé evangélica, e hoje se comemora este dia. Então, neste dia, nós faremos uma aula especial, né? Uma aula que consiga trazer um pouco da história da Reforma Protestante, até porque são mais de 500 anos de história. Então, sendo mais 500 anos de história, a gente não vai conseguir, no pouco tempo que a gente tem, trazer toda a história da Reforma Protestante com detalhes. Então, nós vamos fazer um scrum, que é uma raspagem, né, da história, para a gente trazer alguns eventos que consideramos importantes para que a gente consiga saber o que aconteceu, o porquê houve a Reforma Protestante, quem foram os atores da Reforma Protestante e por que nós somos uma igreja de tradição protestante, né? Então, antes da gente iniciar a nossa aula, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor fale aos nossos corações e que nós consigamos aqui trazer um estudo que seja relevante para a nossa vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, neste canal, que nós consigamos, Senhor, transmitir o conteúdo daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, o exemplo que foi dado pelos nossos irmãos, Senhor, que participaram desse importante evento da fé. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Iniciando, irmãos, o que foi a Reforma Protestante, né? No ano de 1517, supostamente, aproximadamente, um alemão chamado Martinho Lutero, traduzido a Martinho Lutero, seu nome original é Martin Luther, ele é um alemão nascido na cidade de Mansfield, né? Ele nasceu, aliás, na cidade de Eisleben, na Alemanha, foi criado, né, a situação dele, ele nasceu como camponês, né, uma pessoa do campo, ele, conforme a situação financeira deles melhorou, eles foram para a cidade de Mansfield, é uma cidade um pouco maior. Quando ele iniciou seus estudos, ele foi para a cidade de Magdeburg, onde ele iniciou o seu estudo religioso, e depois ele foi para a cidade de Eisenach, onde ele começou a cursar filosofia, até que ele estudou teologia na cidade de Erfurt, onde ele foi ordenado sacerdote, e ele deu aula, finalmente, na cidade de Wittenberg, que é onde iniciou toda a história da Reforma Protestante. É importante a gente ter em mente que 31/10 comemora-se a Reforma Protestante Luterana. A Reforma Protestante de verdade se inicia com Martinho Lutero. Daqui a pouco a gente vai falar as diversas reformas que aconteceram ao longo do tempo e por que muitos buscam ter a patente da Reforma Protestante. Mas 31/10 comemora-se a Reforma Protestante. 31/10 comemora-se o dia em que, em 1517, Martinho Lutero pregou na Catedral de Wittenberg as 95 teses que dão início à Reforma Protestante, tá? Mas, falando um pouco sobre a história do Martinho Lutero, nessa raspagem que nós vamos fazer, provavelmente você já deve ter ouvido de uma forma, alguns, né, podem ter ouvido de uma forma mais detalhada, podem conhecer algumas informações que sejam também relevantes, mas, irmãos, a gente está tentando fazer com que a aula seja o menos maçante possível nesse período de online. Quando a gente voltar para o nosso presencial, a gente vai expandir mais o tempo, ficar mais de uma hora lá conversando um pouco sobre a palavra, mas nesse período online a gente vai tentar fazer com que elas sejam curtas, tá bom? Então eu peço a compreensão de vocês e vão acompanhar a aula. Então o que aconteceu? Nesse contexto aqui, desde o seu nascimento até a sua ordenação, até o momento que ele
começou a dar aula de teologia em Wittenberg, aconteceram alguns eventos importantes, né? O Lutero, entre o início de seus estudos em teologia e a, a, a finalização do seu curso de filosofia, ele trazia consigo uma visão religiosa bem interessante, no sentido de que Lutero ele era um homem medroso. Lutero ele tinha bastante medo de Deus e do que Deus podia fazer. Ele se julgava um homem pecador, como todos nós, e ele tinha muito medo, né, do inferno, da condenação divina, do que seus pecados podiam causar para ele. Então, Lutero ele tinha essa coisa no coração, de que Deus era um Deus que está virado com a humanidade, até porque nessa era medieval muito se proclamava disso, que Deus ele ia julgar os homens, ele ia julgar os pecadores, ele iria matar os pecadores, ele iria trazer castigo sobre os pecadores. Então Lutero ele cresceu com isso na cabeça. E um evento que mudou a vida de Lutero foi quando, mais ou menos lá para os seus 22 anos, ele estava voltando num caminho para casa e ele foi pego por uma grande tempestade. E dizia-se a tradição naquela época que quando você estivesse em meio a uma tempestade, você buscaria, você rezaria para Santa Ana e Santa Ana acalmaria a tempestade. Então Lutero se escondeu embaixo de uma árvore e começou a rezar para Santa Ana e fez uma promessa, que se ele fosse livrado daquela tempestade, estava caindo muitos raios, ele iria se dedicar totalmente a Deus, né? Então Martinho Lutero, naquele contexto que ele estava se acometido naquele momento, um raio atingiu a árvore que ele estava embaixo e ele ficou ferido, né? Deu alguns ferimentos, mas ele, no contexto geral, saiu ileso. Por isso, ele ingressa na Universidade de Teologia, ele vai para um monastério, né? Ele entra no monastério lá de Erfurt para poder estudar teologia e se torna um monge da ordem agostiniana, que seria a ordem mais rígida da época. Então, Lutero ele se torna um monge agostiniano, mas ele era um homem muito interessado pelos estudos, principalmente da Bíblia. Ele tinha um amor muito grande pela Bíblia, né? Então, Lutero ele era um grande teólogo, ele era um grande pregador, ou seja, ele achava que tudo aquilo que ele aprendia da palavra tinha que ser amplamente divulgado, proclamado e dito para as pessoas da forma mais clara possível. Ele tentava, porque ele sabia que para o povo era muito difícil entender a Bíblia. Você imagina, as missas eram celebradas nessa época em latim. Então Lutero ele tinha que realizar a missa em latim, porém ele podia, no momento da homília, né, que é o momento da pregação, falar na língua local. Então ele aproveitava essa oportunidade para trazer a palavra de Deus ao conhecimento do povo. Então o povo amava muito Lutero por causa disso, porque ele falava muito bem acerca das escrituras, ele era engraçado, ele conseguia se comunicar muito bem com o povo. Uma história muito interessante que aconteceu nesse meio tempo foi de um menino. E tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, algumas coisas eu tirei, além de alguns estudos da internet, da Bíblia de Estudos da Reforma, que é a Bíblia que fala que é da tradição reformada luterana, ou seja, dessa reforma que nós estamos comemorando hoje, de um filme chamado Lutero, é um filme sobre Lutero, que retrata alguns eventos importantes da vida de Lutero. E um evento muito importante foi de um menino que sempre participava da missa que Lutero celebrava, né? E ele gostava muito de Lutero. Lutero conhecia aquele menino, porém, naquela época havia uma opressão muito grande por parte da Igreja Católica ao povo. Não só o povo alemão, mas todos os povos que
que eram geridos pela Igreja Católica. A Igreja Católica nessa época ela exercia um poder não só eclesiástico, espiritual, mas também um poder político muito forte. Influência ao rei, por exemplo, o rei da Alemanha era o rei Carlos V, não era rei, era imperador, ou seja, era o Sacro Império Germânico Romano, ou seja, era um Sacro Império. Além do rei, o rei exercia a gestão política e a igreja exercia a gestão pseudo-espiritual, mas que ao mesmo tempo era uma forma de arrecadar recursos para a igreja. Então a igreja ela exercia um poder muito opressivo sobre o povo, exigindo do povo coisas que o povo não conseguia pagar. Por exemplo, hoje em dia diz-se, né, que a igreja obriga as pessoas a pagar 10%, o que não é verdade. A igreja não tem o poder de exigir. Naquele tempo podia, e as pessoas podiam ser condenadas à morte, mas principalmente era exercido sobre as pessoas o peso da condenação divina. Ou seja, se você estava sendo rebelde contra a igreja, você estava sendo rebelde contra Deus e você iria ser condenado. Então a igreja exigia que você desse valores que não tinha condição. E esse menino teve os seus pais faleceram, né, de fome, porque eles tinham poucos recursos e os recursos que eles tinham eles davam para a igreja, porque a igreja exigia. Então esse menino se apegou de uma tristeza tão profunda que ele se matou. E a igreja dizia que aquele que se matava ele estava condenado ao inferno. Então era necessário que se cortasse a cabeça da pessoa e ela fosse enterrada fora do cemitério cristão. Ele não poderia ser sepultado num cemitério cristão. Sabendo disso, Lutero pegou aquele menino, não permitiu que cortassem sua cabeça e o enterrou no cemitério da igreja. Essa dizem ser a primeira grande digamos assim, revolução de Lutero contra a igreja. E algumas pessoas o questionavam, ele dizia, eu confio na misericórdia de Deus. E naquele momento alguma coisa aconteceu no coração de Lutero. Porque Lutero, ele carregava, ainda que sacerdote, ainda que teólogo, ainda que professor, o medo. O medo de um Deus irado. Então Lutero, mesmo tendo estudado profundamente a Bíblia, mesmo sendo um profundo conhecedor da Bíblia, ele se depara com um versículo pequeno de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela sua fé. Naquele momento, o coração de Lutero se encheu de alegria. E Lutero entendeu a mensagem. Lutero, ele teve seu coração aliviado, porque ele entendeu o amor de Deus pela humanidade. E por ele puxa a vida. É pela fé, é pela graça e é pela Escritura. Porque na Reforma Protestante existem, e eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, 5 slogans, né, da dita Reforma Protestante, que não é essa Reforma Luterana, reforma que daqui a pouco eu vou explicar. E os 5 slogans são sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola scriptura, somente a Escritura, soli Deo gloria, ou seja, somente a Deus a glória, e solus Christus, significa somente Cristo. Na Reforma Luterana são os 3 primeiros, sola fide, sola gratia e sola scriptura. E quando isso aconteceu? Lutero, ele tinha como vigário-geral da ordem agustiniana um padre chamado Johann von Stübz. Johann von Stübz. Ele era vigário-geral da ordem agustiniana e ele viu o potencial de Lutero. E aí ele provocou Lutero, já que Lutero ele demonstrava um amor muito grande pela igreja. E o Johann von Stübz, ele fala: Lutero, a igreja é um pouco diferente do que você está pensando. Vai até Roma, vê o que virou a igreja. E aí depois a gente conversa. Lutero
fez o que recomendou o bispo, o padre, e foi até Roma. E chegando em Roma, ele se assombrou com o que tinha virado Roma. O Papa Leão X, ele tinha imposto sobre o povo um peso gigante. E isso tem um pouco a ver com o que a Igreja Católica fazia, né? A Igreja Católica, cada papa deixava uma marca na igreja, ou uma marca teológica, ou um grande templo para ser lembrado. Olha, esse grande templo foi feito por um papa X. Esse Papa Leão X, ele não era um grande teólogo, muito pelo contrário, ele nem era teólogo. Naquele tempo, ordenavam-se homens que tinham apenas, digamos assim, como que eu posso usar a palavra certa? Eram pessoas que eram, diga-se, bem vistas pela sociedade, nobres, né? Homens que tinham influência política. Então eles ganhavam cargos na igreja. Nesse caso, o Papa Leão X pouco conhecia de Bíblia, de teologia. Ele era um estadista. Então colocaram ele para ser papa. Então esse Papa Leão X iniciou a construção do que seria a maior construção da história da igreja, que era a Basílica de São Pedro, que é até hoje, lá no Vaticano. Só que isso estava trazendo uma opressão sobre o povo absurda, sobre todos os povos regidos pela igreja. Então o Lutero viu, chegou-se lá e eles estavam colocando sobre um povo um peso que o povo não conseguia suportar. O povo, eles diziam que cada tinir de uma moeda dentro do gasofilácio fazia plim, era uma alma que saía do purgatório. E quando você dava de coração, um parente seu saía do purgatório. Apelavam, sabe, para as emoções das pessoas. E aquilo era terrível. Assim, colocava o que a gente vê hoje em dia no neopentecostalismo no chinelo. Porque além de você ser oprimido, né, psicologicamente, se você resistisse, você poderia ser condenado à morte. Então o Lutero se escandalizou, se horrorizou com o que ele viu. E voltando para a Alemanha, ele ainda teve o triste encontro com um homem, né, com o responsável por esse processo, né, de arrecadação de indulgências, que se chamava Johann Tetzel. Esse Johann Tetzel, ele era responsável por essa arrecadação e ele fazia teatros de pessoas indo para o inferno, sabe? Em praça pública, mostrando o que acontece com aqueles que não contribuem com a igreja. Tudo isso para arrecadar dinheiro. Então aquilo trouxe um peso, não dá para dizer revolta santa, né? Mas um chamado da parte de Deus para Lutero para uma luta que ele precisava fazer. Ele tinha que se levantar contra isso. Então Lutero, cheio do Espírito Santo, escreve 95 teses, dizendo, não é nada disso que eles estão dizendo. A vida do cristão é somente pela fé, somente pela graça e somente pelas escrituras. Porque o justo viverá pela sua fé, não pelo dinheiro que ele dá para a igreja. Então Lutero escreve 95 teses, das quais a gente não vai conseguir falar agora. Eu animo vocês a pesquisarem depois. É uma obra-prima. Em 1517 ele pega as 95 teses e prega na porta da igreja de Wittenberg. E naquele momento ele dava o grito de guerra contra toda a opressão da Igreja Católica na vida do povo alemão. Só que quando algo é movido pelo Espírito Santo, quando algo é impulsionado pelo Espírito Santo, este algo atinge uma proporção muito maior do que a que se espera ali. Então,
Lutero, ele essa esse movimento que Lutero iniciou toma uma proporção inimaginável, vai para tudo quanto é lugar, todo mundo ouve falar daquilo e o negócio fica sério. Lutero ele é procurado por algumas pessoas. Um de seus melhores amigos, chamado Philippe Melanchthon, que vai até o fim da vida dele ao lado dele, foi um dos maiores ajudadores que ele teve. Abraça essa ideia, fala, não, é isso mesmo, você está certo, vamos lutar pela nossa fé, pela fé cristã. Mas uma coisa é muito importante, Lutero ele não queria reformar, ele não queria criar uma nova igreja, Lutero queria reformar a igreja católica. Lutero se dizia católico. Então, dentro da catolicidade dele, ele falou, não, vamos reformar a igreja. E aí ele tentou levar essa não nova ideia, mas esse retorno às escrituras até a Cúria Romana. Só que ele foi impedido de muitas formas, né? Porque isso acabaria com o projeto de um papa que não tinha nada de espiritual, não tinha nenhuma espiritualidade no coração. Então, Lutero, ele vai até ele chega aos ouvidos, né, da Cúria Romana. A Cúria Romana imediatamente exige que o imperador Carlos o pare. O imperador Carlos o chama para uma conversa e obriga que Lutero não fale mais isso. E Lutero, diante do imperador, diz, eu não posso parar, porque esse movimento não é meu, esse movimento é do Espírito. E ninguém pode parar um movimento que vem do Espírito. Ele sai da presença do Papa, que tinha naquele dia alguns representantes de Roma. Uns o chamavam de herege, outros achavam aquilo maravilhoso, porque Lutero se levantou espiritualmente, sendo que nós tínhamos um anão espiritual como um Papa, que não tinha nada de Deus no seu coração. Lutero, ele recebe essa notícia de que Roma escreve uma que eles chamam de bula papal, ou seja, os teólogos da igreja fazem uma espécie de refutação às 95 teses, dizendo que aquilo era uma heresia, e Lutero mais uma vez reafirma, né, mostrando sua grande habilidade teológica, ele reafirma aquilo que disse e convida qualquer um deles para uma discussão. Então a igreja, ela, quando Lutero sai da presença do imperador, ordena que o imperador tome providências, sejam elas quais forem, ou seja, Lutero seria morto. Mas um homem que tomou conhecimento daquilo que Lutero estava fazendo e acreditou na sua palavra, chamava-se Frederico Sábio, levou até o castelo de Wartburg, é isso, e refugiou Lutero. Foi o período que Lutero conseguiu mais escrever livros e relatos e tomar conhecimento de outros movimentos que tinham nascido a partir daquilo que ele começou, que daqui a pouco nós vamos falar sobre os demais reformadores, né? Contemporâneos ou não. Vamos falar sobre pré-reformadores, sobre os demais reformadores que são contemporâneos e posteriores a Lutero. Então, a partir daquele dia, aquela obra já não podia mais ser parada. Os camponeses, por exemplo, começaram a se revoltar. Teve a revolta dos camponeses contra a imposição romana, né? Porque aquele movimento ele ganhou proporções inimagináveis. E os alemães, eles fundaram a igreja luterana, ou seja, a partir dos ensinos de Lutero. Lutero mesmo não fundou a igreja, porque ele não queria uma nova igreja, ele queria reformar a igreja católica. Porém, a igreja católica o excomungou, dizendo que ele era um herege, já que ele foi visitado por uma freira chamada Catarina Vambora. Catarina era uma freira que ouviu falar dos ensinos de Lutero e queria saber dele, né? O que ele estava ensinando, com outras freiras também do convento que elas estavam, só que eles acabaram se apaixonando. Lutero
sendo um homem de Deus e conhecedor da palavra, sabia que o padre poderia, um sacerdote, poderia não só poderia, como deveria se casar. Então Lutero se casou com Catarina van Bora, com quem teve, se não me engano, 5 filhos. Então, a partir daqui, né, de uma forma bem básica, bem uma raspada, como a gente diz, um scrum, a gente consegue entender a história da reforma protestante de Lutero. Ou seja, Lutero foi até o final da vida, né, com suas convicções de fé, errou como qualquer outro, né? Lutero tem alguns erros que são notórios, como a tentativa de excluir o livro de São Tiago da Bíblia, que acabou sendo um erro que ele mesmo reconhece. Mas quando ele estava nesse exílio, nesse pseudo-exílio dentro do castelo, foi quando ele conseguiu traduzir a Bíblia, né, do latim para o alemão, para que todos tivessem acesso à Bíblia Sagrada. E naquela época, um amigo chamado Gutenberg foi o que inventou a imprensa. O primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, para que todos tivessem acesso na língua alemã. Então Lutero ele teve uma grande importância, né, para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Então, mas ele teve alguns erros notórios, o outro foi ser antissemita, ou seja, contra os judeus, né? E dizem, né, uma lenda diz que Hitler ele se apoiou nesses ensinos de Lutero, que não é verdade, né? A gente crê que não seja verdade, mas que ele deve ter usado isso para poder se justificar das atrocidades que ele cometia, mas esse é um erro muito notório que Lutero cometeu no final da sua vida, mas isso não tira dele a categoria de que ele foi um grande homem de Deus, um homem muito importante para a história da Igreja de Cristo na Terra. Tendo falado um pouco de Lutero, vamos falar um pouco também sobre os pré-reformadores. O que isso significa? Que a reforma ela já é um ideário antigo, porque a Igreja exercia não só sobre a Alemanha, mas sobre o mundo todo, né? Essa opressão violenta, né? E pouco antes de Lutero, um homem muito importante, como citado desses pré-reformadores, a gente teve vários irmãos pré-reformadores, mas dois que eu destaco, um foi Jerônimo Savonarola, um italiano, um padre italiano, que ele também discordava dessa forma com que a igreja oprimia o povo. O problema de Savonarola é que ele tinha algumas visões proféticas, segundo ele, né? E o papa da sua época era o Papa Alexandre VI. E o Papa Alexandre VI, ao contrário do Papa Leão X do tempo de Lutero, o Papa Alexandre VI era um grande teólogo. Então era muito difícil para o Savonarola conseguir apresentar as suas ideias como sendo uma teologia para um Papa que conhecia tanto da palavra. Então ele não conseguiu se justificar, ele pediu perdão por isso, mas mesmo assim ele foi queimado pela Santa Inquisição, ele foi queimado como herege. Ele foi considerado um mártir, porque ele trazia alguns ideários reformados para a igreja, de reforma, para que a igreja tivesse uma postura diferente. Naquele tempo os padres tinham concubinas, os padres tinham uma vida sexual escandalosa, os padres a igreja era um antro de prostituição e de tantos outros pecados mais difíceis de engolir, né? Até para a sociedade medieval, que dirá hoje. Então, depois dele, aliás, 100 anos antes de Lutero e antes de Jerônimo Savonarola, tinha um tcheco, né, um padre tcheco chamado Jan Hus. O Jan Hus ele é um dos casos mais impressionantes, porque o Jan Hus era um professor de teologia e ele já tinha desenvolvido 45 teses importantes para reformar a igreja também. Só que assim, não ganhou a proporção que Lutero ganhou, por exemplo. Nem saiu da República da antiga Tchecoslováquia, isso. Ele foi já repreendido, né, pela própria igreja local. O bispo local já ordenou a sua morte, né, porque ele estava propagando heresias e por esse motivo ele teria que morrer. Então o Jan Hus ele também foi queimado pela fogueira da Santa Inquisição. Só que o Jan Hus fez uma profecia que se cumpriu. Ele falou: hoje vocês estão queimando um ganso magro. Hus significa ganso. E ele diz: hoje vocês estão queimando um ganso magro, mas daqui a 100 anos virá um cisne.
e esse cisne vai gritar tão alto que não vai ter fogueira que queime ele. Então, acredita-se que essa profecia foi sobre Lutero, porque 100 anos depois Lutero realizou essa obra fantástica. E depois, contemporâneos a Lutero, ou pouco depois de Lutero, mas contemporâneos ainda, tinham alguns reformadores, como o suíço Ulrich Zwinglio, né, que também era um padre católico, que acreditava que a igreja tinha que ser reformada, que acreditava em alguns ideários parecidos com os de Lutero, só que ele não acreditava no movimento pacífico. Ele achava que a igreja tinha que ter, que esse movimento tinha que ser armado, que ele tinha que ser de forma violenta, ou seja, refutar a violência da igreja católica com violência também. Então era um movimento violento que, para se ter uma ideia, irmãos, esse movimento matou mais gente do que a perseguição cristã em Roma, no princípio da igreja, após a morte dos apóstolos. Então, foi um movimento muito violento. E esse movimento, ele deu origem a alguns outros movimentos, né? E a gente vai falar daqui a pouco, mas falando dos contemporâneos, ele, Ulrich Zwinglio, Erasmo de Roterdã, que era um holandês também muito importante, que influenciou Lutero de algumas formas. Eles discordavam em alguns pontos, mas esse também foi um grande homem de Deus e que abriu, né, os caminhos da Reforma Protestante para um dos países que seria mais importantes para a história da Reforma Protestante, que é a Holanda. Mas pouco depois de Ulrich Zwinglio veio o João Calvino, que ele dá origem a alguns movimentos bem notórios, né? O Calvino, ele discordava de Lutero, ele não queria que a Igreja Católica fosse reformada, porque ele entendia que a Igreja Católica ela não tinha mais jeito. Então ele desenvolveu, ele era um grande pensador, um erudito, um homem muito sábio, conhecedor profundo das Escrituras, e ele desenvolveu a primeira teologia sistemática protestante. Então ele desenvolveu uma teologia sistemática, e dentro dessa teologia sistemática ele deu origem a uma nova forma de se cultuar, de se como é que se diz? De se fazer uma nova liturgia cristã, a partir daquilo que João Calvino escreveu, que chamava-se As Institutas da Vida Cristã. O problema é que esse movimento ele revogou o direito de serem os reformados. Então eles dizem, nós somos os reformados. Na época, um movimento surgiu, segundo o que se diz, né, os anabatistas, que já é um movimento bem antigo, né? Ele data do segundo ou terceiro século, que era um movimento que não cria que crianças podiam ser batizadas. Ou seja, só podia ser batizado quem professasse a fé. Eles acreditavam que a igreja não podia ter nenhum tipo de relação com o Estado e que não podia usar de nenhum tipo de violência. Então ele foi um movimento muito perseguido na Suíça. A Suíça ela criou não só essa nova igreja, como também um novo Estado, através de um movimento chamado, de movimento não, né, de um diretório estatal chamado Conselho de Genebra, que usava de violência, que era um movimento que trazia consigo esse concílio de igreja e Estado. Então os anabatistas discordavam e eles foram mortos a rodo também. Então essa contagem de que foi mais violento do que a perseguição de Roma conta também a morte dos anabatistas, né? Então esse movimento ele se difundiu muito rapidamente, chegando inclusive até a Inglaterra. Quando chegou na Inglaterra, a Inglaterra já tinha uma cisão. O rei Henrique ele se separou da esposa Catarina de Aragão porque ela não podia lhe dar filhos. A igreja não permitia que ele se separasse, a igreja católica, então ele se separou da igreja católica, fundou a igreja anglicana e é isso. Só que assim,
o rei morreu e os padres dessa nova igreja foram até a Suíça para entender como que era o movimento reformado, né? Que revogava esse direito de ser reformado. Então ele aprendeu aquele movimento reformado suíço e levou para a igreja anglicana. Porém, os anabatistas eles também estavam influenciando a igreja anglicana e passaram a ser perseguidos também na Inglaterra. Só que eles exerceram influência sobre alguns homens importantes e que, por causa que eles acreditavam nessa questão relacionada ao batismo confessional, ou seja, eles acreditavam que para a pessoa ser batizada ela tinha que confessar e o batismo tinha que ser por imersão. Dois homens, um chamado John Smith e outro Thomas Helios, eles fugiram, né, da Inglaterra e foram para a Holanda. Estes homens, chegando na Holanda, eles difundiram as suas ideias, né, reformadas, mas que eles acreditavam que o batismo ele tinha que ser um batismo confessional, chamado credobatismo. E lá eles fundaram a Igreja Batista. Lembrando que os anabatistas são rebatizadores, e na Igreja da Holanda, em 1608, eles fundaram a Igreja Batista, que é a nossa Igreja Batista, né? Por isso nós somos igreja de tradição reformada, porque nós viemos dessa tradição reformada, que começou com Lutero, que foi estruturada na Suíça por Calvino, que chegou até a Holanda, e que na Holanda fundou-se a Igreja Batista. E assim, irmãos, foi tão importante esse movimento que desses refugiados para que foram na Holanda buscar um pouco mais de liberdade religiosa era John Bunyan. John Bunyan era o autor de O Peregrino, né? Um dos livros mais famosos do mundo e que eu acho que todo cristão deveria ler porque é uma grande obra-prima. Então, irmãos, a Igreja Católica não ficou calada nessa história, ela se fechou num concílio que foi o concílio mais longo da história, o Concílio de Trento, para tentar justificar as suas heresias, né? E das 6.000 heresias que foram acusadas, aliás, das milhares, eles reduziram a menos de 1.000 doutrinas. Eram mais de 7.000 doutrinas, eles enxugaram para menos de 1.000, acho que 700 e poucas doutrinas. Porque eles não conseguiram refutar. Mas, como a Bíblia diz, o tolo é sábio aos seus próprios olhos. Eles disseram que Lutero era um herege, excomungaram, e todos que seguiam a sua doutrina eram hereges. E a gente também os considera hereges. Então quem está certo? Quem está certo está aqui. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, irmãos, é uma explicação muito rasa, eu concordo. É uma raspagem, mas a gente não tem como, em pouco tempo, detalhar mais. Eu acho que isso dá pra gente uma ideia do que foi a Reforma Protestante. Ciente de que a igreja ela precisa de uma nova reforma hoje? Eu acho que não. Eu vou explicar o porquê. Reformas acontecem na igreja desde o tempo dos apóstolos. Quando Jesus morreu e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja se fechou em copas. E Deus mandou a perseguição. E a perseguição espalhou os crentes e os crentes começaram a plantar igrejas. Chamou Paulo. Olha só, que Deus não quer que nós nos fechemos em copas. Deus não quer uma nova Babel. A Torre de Babel, vamos construir uma torre que nós chegamos até o céu. Como a Igreja Católica dizia, nós somos a única igreja de Cristo. Só com a Igreja Católica você chega até o céu. Deus espalha. Todas as vezes que nós tentamos nos fechar em copas, Deus nos espalha. Tenha consciência disso. O evangelho não é para que nós nos fechemos. Não é para tornar o Brasil um país evangélico e quem não for evangélico que vá para o inferno. Pelo contrário, é que a igreja se alimente dessa palavra e que, municiados dessa palavra, ela vá até o mundo resgatar o perdido. Então, a Reforma Protestante ela teve este objetivo: espalhar aquilo que tinha se juntado como em Babel, para dizer que esta torre tocaria a Deus, ou que essa igreja tocaria a Deus, ou que essa igreja seria melhor que a outra. Não. O justo vive pela sua fé. Então, sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola scriptura, somente a escritura. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E solos Christus, somente Cristo. E esse
Cristo nos é suficiente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um excelente domingo. Até a próxima.